Você trava muito na hora que você vai fazer uma redação que você não sabe quantos parágrafos de verdade eu passo numa redação e outra coisa, né? Professor, quantas linhas em cada parágrafo? Vou te explicar agora um passo a passo para redações no geral, beleza? Então se liga nesse vídeo aqui e já se inscreve no canal que isso me ajuda pra caramba. Vamos lá, Brasil. Galera, vamos lá. Vou começar organizando do mesmo jeito que eu fiz no vídeo que já saiu essa semana, no último vídeo que eu falo como começar uma redação sem travar. Se você não assistiu, esse vídeo tá disponível aqui, ó, no cardzinho, só você clicar para você ir lá e assistir o vídeo que eu soltei. Qual o raciocínio que eu vou fazer que é parecido com esse vídeo que eu soltei na segunda-feira? É o seguinte, eu vou começar aqui exemplificando sobre quantos parágrafos fazer numa redação argumentativa. Depois eu abro outros exemplos para outros estilos de texto, caso seja a sua realidade, caso seja isso que você vai enfrentar aí na sua avaliação, beleza? Bom, contexto argumentativo, galera, vamos lá. Vamos começar pelo pai de todos os textos argumentativos que mais caem em provas vestibulares, concursos, provas de certificação, como é o caso do Enseja. A dissertação argumentativa. O texto dissertativo argumentativo é quando você dissertar é escrever sobre um assunto, tá? De modo impessoal. O que é algo impessoal? Ou seja, é algo que não aparece a pessoa. Você escreve preferencialmente em terceira pessoa, então, beleza? Então é um texto impessoal, tá? Que você vai escrever sobre um tema e a parte argumentativa significa que você vai defender uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, num texto argumentativo, né? Quando a gente fala sobre o tema de casas de apostas ou apostas online, obviamente você vai colocar, quando você coloca assim, os motivos pelos quais as apostas digitais elas prejudicam a vida de uma pessoa, quando você coloca esses dois motivos, por exemplo, né? São duas consequências que esse problema traz negativamente para as pessoas, beleza? Ou professor, mas eu coloquei as causas em vez de consequências. Tudo bem, é a parte argumentativa também, porque de acordo com a sua opinião, essas duas causas é que geram todo o problema. Então, beleza, é um texto argumentativo. Fazer um texto argumentativo não significa que você precisa ficar escrevendo em minha opinião, etc e tal, né? Então, em caso de texto argumentativo, dissertativo argumentativo, é assim que você vai trabalhar, tá? Pegar um assunto e a sua parte argumentativa é trabalhar esses motivos, essas causas ou essas consequências aí, por exemplo, do tema que está sendo discutido ali na tema da redação, beleza? Bom, ok, professor, no caso da dissertação argumentativa, quantas linhas fazer? Falando em Enseja, que é uma prova de certificação, falando em concurso público e falando de Enem, normalmente nós vamos ter ali um parâmetro de 30 linhas. Se o parâmetro da sua prova é 30 linhas, no mínimo é interessante que você divida em 4 parágrafos. Por quê? Se você faz em 3 parágrafos, significa que o seu texto ele tem um parágrafo por parte. Nossa senhora editora vai fazer uma observação aqui para mim. Quais são as partes da redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? A introdução é o primeiro parágrafo, é uma parte, um parágrafo. Mas o desenvolvimento, que é a parte argumentativa, é importante que ela tenha 2 parágrafos. Por quê? O desenvolvimento é a hora que você realmente vai desenrolar as ideias e vai nos seus argumentos convencer o seu leitor. Então, se você faz apenas um parágrafo de desenvolvimento, fica muito curto, tá? Não é um critério que vai zerar a sua redação, fazer 3 parágrafos, mas é importante você entender que se o texto é argumentativo, você precisa convencer mais o leitor, o que você vai fazer? Você vai fazer aí 2 parágrafos, ou seja, o segundo e o terceiro parágrafo vão ser os parágrafos de argumentação, beleza? Um argumento em cada parágrafo, beleza? E aí o último parágrafo, o quarto parágrafo, é a sua conclusão, beleza? Esse é o básico de um texto de 30 linhas. Professor, posso fazer 5 parágrafos? Pode fazer 5 parágrafos, não tem problema, não vai prejudicar sua nota, a não ser que você não tome o seguinte cuidado. Fazer 5 parágrafos em 30 linhas corre o seu risco dos seus parágrafos ficarem muito curtos ou corre o seu risco de algum parágrafo ficar curto. Por exemplo, quantas linhas nós precisamos fazer? Isso não é algo fechado, mas normalmente num texto argumentativo com tudo que precisa ser colocado, e aqui no meu canal tem aula sobre introdução, tem aula sobre o segundo, sobre o terceiro parágrafo, você vai ver que com tudo que precisa ser escrito em cada parágrafo, é difícil você fazer apenas 3 linhas. Então, normalmente, num texto de 30 linhas, nós vamos acabar gastando de 5 a 8 linhas por parágrafo. Isso não é uma regra que precisa ser seguida a ferro e fogo, mas é uma noção geral. Ou seja, se eu vou gastar 5 a 8 linhas por parágrafo, se eu faço 5 parágrafos, você tem que tomar cuidado para que algum parágrafo não fique curto demais. E normalmente, quando eu pego para corrigir um texto que tem um parágrafo muito curto,
o que é que vai acontecer? Esse parágrafo muito curto vai sofrer porque ele vai provavelmente estar faltando alguma coisa que deveria estar lá dentro. Então é isso que eu não quero que aconteça. Combinado? Deu para entender até aqui? Então esse é o panorama geral. Professor, existe prova com mais que 30 linhas? Sim, eu já vi concursos que pediram 35 linhas. Alguns vestibulares também 35 linhas. Aí ok, fica mais confortável você fazer 5 parágrafos. Ao fazer 5 parágrafos, você aumenta o quê? Não aumenta a introdução, não aumenta a conclusão, aumente a argumentação, que é a parte mais importante, ou seja, em vez de 2 argumentos, trabalhe 3 argumentos, por exemplo, beleza? Então, essa é a noção básica. Agora, uma observação para você que faz vestibular. Então, alguns vestibulares, por exemplo, vou falar alguns aqui. Alguns vestibulares, como em Londrina, a UEL, em Maringá, a UEM, alguns no estado de São Paulo, Unicamp, etc., às vezes pedem mini textos. E aí, existem mini textos argumentativos. Por exemplo, escreva uma dissertação argumentativa em 12 linhas. Opa! Ué, professor, mas você falou que normalmente é 30 e tal, mas alguns vestibulares, hoje em dia, pedem mini textos. E aí, se eu tô falando de 12 linhas, o que vai acontecer? Aí você vai dividir apenas em 2 parágrafos, né? Porque eu tenho 12 linhas apenas. Você vai fazer uma introdução e aí o segundo parágrafo vai ser um argumento só e junto com esse argumento você vai construir uma frase conclusiva. Então, é uma estrutura bem menorzinha aí que eu tô fazendo a questão de fazer essa observação para você, beleza? E agora, professor, e outros textos? Outros textos você vai sempre pela proporção dos parágrafos. Então, por exemplo, alguns vestibulares pedem para o aluno fazer um resumo. No caso de resumo, por exemplo, o que precisa ficar super atento? Alguns vestibulares pedem assim, leia o texto motivador a seguir, e aí tem um texto motivador. Agora, faça um resumo desse texto. E aí tem o resumo, ele pede para você fazer em apenas 10 linhas. Gente, 10 linhas para um resumo? Pô, show de bola. No caso de 10 linhas, você vai fazer o quê? Se é um resumo, você vai fazer um texto em um parágrafo só, beleza? Alguns vestibulares pedem assim, olhe a charge a seguir. A partir dessa charge, explique qual é a crítica dela e confronte ou concorde com a crítica exposta na charge. Então, beleza, é uma charge que tá lá? Então eu vou fazer o quê? Então, se é um texto que eu vou analisar a charge, e o cara me deu 10 linhas, tudo bem. Eu posso fazer, dividir em 2 parágrafos, por exemplo. Então é isso. Os outros textos, o tamanho deles vai depender do que a proposta vai pedir para você. E aí você vai tendo esse olhar, se é um parágrafo, se é 2 e por aí. Fechado? Deu para entender, pessoal? Se ficou mais alguma dúvida para a sua realidade, para a prova que você vai fazer, comenta aqui embaixo. Mas lembrando que o primeiro pedaço desse vídeo, que é sobre dissertação argumentativa, em especial para o Enseja, para o Enem, para concurso, é a regra geral que eu passei. Mas se tem outra situação, outra prova que você vai enfrentar, comenta aqui embaixo que eu quero ler e gravar um novo vídeo. Fechado? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais na nossa produção de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Beleza? Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!